Carlos, nós vamos fazer esse interrogatório agora, tá? Sim, Eu vou começar perguntando sobre dados pessoais seus e depois a gente fala da acusação, tá bem? tá bom. Você me fala o seu nome completo, por favor. Carlos Augusto Miranda Afonso. Você nasceu que dia e em que cidade? 24/7/2003, Anápolis, Goiás. Certo. Como que é o nome da sua mãe e do seu pai? Carla Márcia Miranda. César Augusto Afonso da Silva Júnior. Você é solteiro, casado, mora junto? Atualmente solteiro. Tem filhos? Tem. Quantos e de que idade? Um. De 2 anos e 3 meses. Certo. Ele tá morando com quem? Possivelmente com a mãe. É, Antes de ser preso, você estava trabalhando? Sim. De quê? Tava fazendo diária de entregar frutas nos ceases em torno de Brasília, Certo. nos mercados. Você chegou a estudar? Aqui não. Só em Anápolis. Tá. E estudou até qual? Até o primeiro ano do ensino médio. Tem algum problema de saúde? Toma remédio controlado? Não. Tem problema com bebida? Usa droga? Usava Usava o quê? maconha, cocaína. Carlos, sobre os fatos, você não precisa responder as perguntas se não quiser, tá? Tá bom. Pode ficar em silêncio. Ficar em silêncio é um direito seu. E se você ficar em silêncio, isso não vai te trazer nenhum problema aqui no processo. Mas é uma oportunidade que a lei te dá, se você quiser, de falar alguma coisa, explicar, contar a sua versão, tá bem? Ok. Você quer falar ou prefere ficar em silêncio? Vou falar. Certo. No dia dos fatos, né? A Rayane falou que eu fui lá. Já cheguei lá, não falei nada. Dei um soco na cara dele. E já fui enfiando a faca nele, né? Mas não foi bem assim. Eu cheguei lá, bati no portão. Ninguém abriu. Desci até onde esse vizinho que estava lá. Estava lá fazendo a descarregada do caminhão. Descarregar o caminhão. Sentei lá no banco, como ele disse. Aí essas pessoas que ele falta duas que ele falou, tem duas pessoas que conhecem a minha casa, né? E que sabem onde que eu moro, que era ele, né? A Rayane, mas nenhuma intenção de fazer nada com a Rayane, nem nada, entendeu? Eu, sem acreditar que ele tinha me sacaneado com a mãe do meu filho, porque eu achei uma cueca lá no guarda-roupa, e eu em casa, poxa, não é possível que ele fez isso comigo, só ele sabe onde que eu moro. E fiquei com isso na cabeça, não é possível. Meu próprio irmão fez isso comigo, né? Peguei, saí e fui lá, na casa dele. Que eu cheguei lá, bati, né, como eu disse. Ele não respondeu, eu peguei e subi de novo. Bati de novo, ele veio e saiu, como a Raine disse. Não queria abrir a porta, eu insisti, ele abriu. No que ele abriu, ele falou, o que que foi e tal. Eu falei, por que que você fez isso comigo, mano? Ela falou que eu não falei nada, né? Mas eu falei, por que que você fez isso comigo, mano? Aí, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Não sei o que. Eu falei, você sabe o que que você fez? E como a cueca era do tamanho dele, não era minha porque eu não conhecia, não tinha aquela cueca. Entendeu? Aí eu cheguei, por que que você fez isso comigo, mano? Ah, não fiz nada, não sei o que. Você sabe o que que você fez? Aí nisso ele me empurrou. No que ele me empurrou, eu empurrei ele também, né? Aí a gente entrou nas vias de fato, ele me deu um gogó, pôs o peso dele em cima de mim. Eu tava com óculos Ray-Ban preto, caiu, e nisso eu tinha pensado que tinha sido a faca, né? Falei, você pega a faca, ele vai querer me esfaquear. Aí nisso eu botei a mão, peguei a faca, pra ele tirar em cima, pra ele sair em cima de mim. Fui dar uma espetada nele, ele segurou. Ele segurou, a faca ficou entre a gente. Falei, agora se ele pegar, ele vai querer me esfaquear. Aí foi onde que eu tirei o braço dele, dei uma espetada nele e saí correndo. E me entreguei. Estou muito arrependido pelo fato de ter acontecido isso até então, que eu não sabia que ele tinha morrido. Fiquei sabendo quando os policiais me falaram na delegacia
Até me espantei e falei, morreu? Como assim? Né? Até lá na delegacia, lá, eu me ajoelhei, pedi perdão para Deus. Tentei as filmagens que vocês quiserem puxar, né? Possivelmente deve ter as filmagens. É como daqui aí, eu tava aqui no banco, me ajoelhei e pedi perdão, né? Aí foi, aconteceu isso. Certo. É, pode continuar perguntando, doutor? Ele vai responder as perguntas? Certo. É, o Michael era seu irmão de criação, né? Gração. Certo. Você disse que teve uma hora lá na briga que achou que a faca tinha caído. Você levou essa faca junto com Levei, você? levei. Por qual motivo? Pelo motivo, se ele viesse pra cima de mim, como aconteceu, né? Eu tenho um motivo também de me defender. Entendi. Tudo isso aconteceu no mesmo dia? Essa situação da No mesmo cueca, dia, você ter ido lá, alguma coisa? Tudo no mesmo no dia? mesmo dia. Certo. Você chegou a questionar Era sua companheira? Era a mãe do seu filho? Isso, a mãe do meu filho. Você chegou a perguntar, Não falar cheguei, alguma coisa pra ela? não cheguei porque ela tinha ido embora, pelo fato da Rainha ter falado aquilo que ela falou, mas não, que lá não foi verdade, que eu mantinha ela em 3 dias com a faca no pescoço dela, não foi verdade. E, poxa, 3 dias, né? Com a faca no pescoço, eu não farei isso. É, a verdade é que eu, pelo fato de eu ter posto a faca no pescoço da mãe do meu filho, porque eu achei uma conversa com ela, o telefone dela, com outro rapaz, no momento de fúria, falei pra ela, poxa, se você fizer isso comigo, no momento de fúria. Falei pra ela, cheguei a falar pra ela, eu te mato, entendeu? Aí, mas eu não vou fazer isso porque você tem meu filho, meu filho vai depender de você. Você tem a sua filha, que eu criei ela, a Maria Eduarda, criei ela desde os 9 meses, 1 ano de idade, eu criei ela. Aí, depois disso, eu tive um filho com ela, meu mesmo de sangue, né? E o fato dela falou que eu, isso também não tem nada a ver, mas o fato que ela falou que eu agredi ela, é, tive marcas, teve marcas na mão dela, no braço dela. Isso ela mesmo que fez. Ela queria pegar, me dar um choque. Aí eu segurei o braço dela, que tinha uma lanterna que ela tinha um choque também, uma lanterna. Aí eu segurei o braço dela, ela pôs o braço pra, cima, pra fora da janela, começou a puxar. Aí teve essas marcas no braço dela. Aí é isso que aconteceu. Eu me entreguei, tô muito arrependido. É, penso na minha mãe também, que me criou, meus irmãos e minhas sobrinhas, que eu gosto tanto, amo tanto. Penso nelas todos os dias. E eu sei que é um fato desagradável até para todos estar julgando. Entendi. Você falou agora que teve um momento de fúria quando você leu uma conversa dela com um outro cara, né? Isso. No celular. Esse outro cara era o seu irmão ou era outra Não, era pessoa? outra pessoa. Entendi. Isso foi dias antes? Quanto tempo antes, mais ou menos? Foi. Teve uma vez, 2 vezes lá em Anápolis e uma vez aqui. Não me lembro quem era essa pessoa. Entendi. E considerando que houve essa mensagem com outro homem, por que que você associou diretamente a cueca que você achou a seu irmão e não a outra pessoa, eventualmente, assim? Pelo tamanho dela, que ela era ele era um pouco gordinho e maior que eu. E pelo fato, como eu falei, que só ele sabia a noite que eu morava. Aí eu pensei, poxa, enquanto a minha mulher estava aqui, mas meu filho, ele veio aqui e tentou fazer alguma coisa com minha mulher e minha mulher acabou cedendo, né, e não me falou nada. Sempre falava para ela, se quiser alguma coisa fora do relacionamento, você vem, a gente senta, conversa, a gente termina, eu vou te entender, eu não vou te brugar nada, né? E eu já encontrei conversa com ela.
outro rapaz. Não, tipo, falando coisas desagradáveis, mas conversa com outro rapaz. Entendi. Mas também não vem ao caso isso, né? A gente tá aqui por um outro crime. Não, é porque você me falou e eu perguntei, mas também se não quiser responder, não tem Tá bom. problema, tá? Teve um momento aqui no processo que você participou de um exame lá no IML, né? De um exame de sanidade mental. Sim. É, alguma vez, assim, para trás, criança, adolescente ou já adulto, você já teve alguma questão de saúde mental? É, ver, ouvir coisas ou algum problema, assim, de alguma questão de qualquer natureza, assim? Não, não. Já precisou tomar remédio, alguma coisa? Eu fui internado, como a Rani disse, é, por vontade própria mesmo. Eu tinha levado meu pai na igreja. Ele que eu tava precisando ir muito na igreja. Aí a gente foi na igreja na Deus e Amor. E chegou lá, o pastor estava tendo culto de revelação. Aí ele estava dando a palavra dele e quem tivesse tocado ali com aquela palavra, levantasse a mão. E tudo que ele estava falando, palavra de livramento, etc, etc, eu levantava a mão todas as vezes. Aí ele chegou a me chamar lá na frente. Aí ele orou por mim. Aí meu pai me convidou. Ah, você não quer ir para uma clínica de recuperação, não? Aí eu falei, como é que é lá? Aí assim, assim, assado. Não, tá bom, eu vou. Aí pegou o resgate veio, na igreja mesmo. Aí deu o meu nome pra mulher orar. Deu meu nome e o nome da minha família. Era orar por mim e por minha família. E fui. Aí lá eu tomava remédio, lá eu tomava risperidona. Só. E o remédio era por causa do tratamento contra a droga, né? Não era Contra. por questão Pra de limpar o saúde, sangue. assim. Da maconha, pra limpar o sangue. Entendi. Então, você nunca teve, nem de ter percebido, nem de terem te falado, delírio, alucinação, alguma coisa assim, fora da realidade, assim. Não, não. Certo. Tem mais alguma coisa que você quer falar? Vou explicar, que eu não tenho perguntado. Não, só isso mesmo. Certo. Sério, por perguntas. Sem pergunta, Celeste. Defesa? Senhores jurados, alguma pergunta? Obrigado, Carlos. Pode ir ali de volta. Sim, senhor. Dona Raiane, a senhora me fala o seu nome completo, por favor. Rayane Pereira de Abreu. Perfeito. Dona Raiane, consegui que a senhora é companheira da vítima, né? Do Maicon? Isso. Certo. A senhora só precisa responder aquilo que souber e o que se lembrar, tá? Se a senhora não souber ou Bom, não lembrar de alguma coisa, não tem problema. Vai responder as perguntas do promotor de justiça, depois do defensor público, depois minhas, das juradas e dos jurados, tá bem? O tá bem. Ministério Público tem a palavra. Obrigado, Excelência. Bom dia, tudo bom? Bom dia. Rayane, lamento sua perda, mas a gente vai precisar falar um pouquinho sobre todos esses acontecimentos, né? E as consequências que eles trouxeram. Então, eu queria saber o seguinte: a senhora era companheira da vítima há quanto tempo? 15 anos. 14 anos e pouco, quase 15. Uhum. Vocês tinham filhos? 3 filhos. 3 filhos? Sim. Na época tinha o meu bebê, 4 meses, Matheus. Manuela, 7 anos. Maene, 9 anos. Uhum. Perfeito. Seu esposo era o Maicon. Isso. O Maicon tinha parentesco com o acusado? Sim. Qual era o parentesco deles? Eles eram irmãos de criação. A minha sogra criou o Carlos Augusto desde dele bebê. Ela criou Uhum. ele. Eu não sei se foi de 9 meses ou de 2 anos e algo, mas desde ele bem pequeno, ela criou ele. Então, era irmão. Certo. E a relação entre eles era boa?
Sim, nunca teve problema nenhum. O Michael, como a gente estava junto muitos anos, né? Ele saiu de casa, ele estava com 19, a gente já ficou junto, aconteceu da gente já largar e voltar, mas a relação deles nunca teve problema, nunca teve briga para falar que foi algum motivo, até discussão de irmão, coisa de dentro de casa, por usar a roupa de um, de outro, mas nada em relação a brigas, a, a chegar a esse ponto que até hoje é um ponto de interrogação, né? Pois é. Deixa eu entender um pouco melhor tudo isso. O, a senhora, a senhora morava com o Maicon. Isso. O Carlos Augusto, ele morava próximo a vocês? Ele era vizinho de vocês? Ou ele morava fora, veio para Brasília? Como foi essa história? A gente estava morando em Anápolis e mudamos para Brasília. Tenho 2 irmãos em Brasília e por questão de financeira e tudo, a gente foi para Brasília para trabalhar. O Maico começou a trabalhar com meu irmão e já tinha mais ou menos 1 ano e alguma coisa que a gente veio para Brasília. Foi aonde a vítima, aonde o Carlos Augusto, né, pediu o pai dele para que entrasse em contato com o Maico para ver se o Michael ajudava ele a vir para Brasília, a ir para Brasília, no caso, né? Para poder conseguir trabalho, conseguir uma vida melhor, porque a mulher tinha acabado de ganhar neném, estava com um bebezinho, então que eles queriam começar uma nova vida juntos. Certo. Então, O pai do Michael morava em Brasília também? Mora em Brasília também? não, em Anápolis. Em Anápolis. Então, a família era de Sim, Anápolis, aí primeiro o Michael sim, veio contigo e depois o Carlos Augusto isso. queria vir também. Isso. Aí a gente morava em um apartamento dentro da feira do produtor e um bloco uma quadra para frente morou o Carlos Augusto, que era em um apartamento também, ele com a mulher. Aí ele morava Uhum. com a mulher até que houve algumas situações aonde a mulher deixou ele, que ele ficou 3 dias, ela saiu correndo, pediu ajuda e disse que ele estava 3 dias com ela com a faca no pescoço. Ficou 3 dias, ela conseguiu fugir, deixou o neném para trás e foi aonde ela pediu ajuda para todo mundo da feira, lá da feira do produtor, e foi nesse tempo que ela deixou ele, que foi 22 de setembro. Ela largou ele. De 2022. Em 2022. Uhum. Aí foi chamado uma viatura, se pesquisar tem aí, foi chamado uma viatura, foi na parte da tarde, eu tenho horário, tenho foto, eu tenho tudo. Acionaram a polícia, porque não queria deixar ela retirar as coisas de dentro do apartamento, porque ele não aceitava o fim. Ela estava toda machucada, tem as fotos também, se acaso precisar. E Sim. com a mãe dela, a irmã dela foi em Brasília e buscou ela. Então, ele ficou um mês e alguns dias, né, sozinho no apartamento. Mas nisso ele estava trabalhando, estava tendo uma vida normal e que sem evidências que faria o que ele fez conosco, né? Certo. Nesse convívio que a senhora teve com ele, Carlos chegou a apresentar problemas psiquiátricos, assim, visíveis, ideia de perseguição, que a senhora tivesse notado, assim, ou não? Ele sempre foi uma pessoa normal nesse ponto. Nápoles, você fala já em Brasília ou antes, para trás? Não, no histórico de vocês todo, desde que a senhora conhece ele. Desde quando eu conheço ele, ele deu problema uma vez, né? Porque de menor ele começou a querer mexer com coisas erradas e a família não aceitava e começou. Aí, por fim, a mãe e o pai internaram ele em questão de uso de maconha. Uhum. Internaram ele, ele ficou numa clínica porque ele começou a ficar agressivo. Mas logo depois de um tempo desse tratamento, ele saiu e o fato é que sim, ele saía e sempre estava na igreja, para fazer participação de igreja, essas coisas, sabe? Mas fora isso, para falar assim, ele tinha perigo ou qualquer outra coisa do tipo, não. Até porque se a gente veria algum tipo de risco, a gente jamais
iria levar ele para Brasília para poder ajudar ele com a família, né? Entendi. Tá certo, Raiane. Então, me explica agora, talvez um momento mais complicado para a senhora, de explicar para a gente o que aconteceu naquele dia, então. Aquele dia, esse episódio com a companheira do Carlos acontece mais ou menos, pelo que a senhora falou aí para nós, 2 meses antes desses fatos. Foi dia 20 de setembro, Uhum, 22 de setembro, o dela, certo. que ela foi embora. Aí, como a gente tava com a vida corrida, eu com com um bebê recém-nascido, meu marido trabalhava todo dia, levantava 3h30 da manhã. Então, como ele tinha um trabalho, a vida para lá, ele tinha a vida dele, e a gente tinha a nossa. A gente ajudou muito quando ele chegou. Cada um ficou tendo a sua vida, trabalhando. Então, como eles sumiram por uma semana, isso a gente não sentiu falta nem nada, mas depois ela apareceu falando que ele estava com ela 3 dias trancado com a faca. Ela estava com alguns Perfeito. hematomas, aonde ele fala que foi ela que se fez. Mas Tá, isso não sabemos. tá ótimo, Raiane. Mas aí, depois que houve o chamado de resgate, ou, enfim, que a mãe veio buscá-la, que esclarecimentos que o Carlos deu para vocês acerca desses fatos? Vocês chegaram a conversar com ele sobre isso? Sim, e foi aonde ele começou a frequentar mais ainda a minha casa, porque ele falou que ela era doida, que ela já tinha sido internada, que ela queria tirar o neném. Ele pôs ela como louca Hum. e aproximou mais de nós. Ele estava sem nada, tanto que ele conversava com ela pelo Instagram através do meu telefone. Então, Aham. ele sempre estava lá em casa, ele saía do serviço, fazia um bico, outro, ele ia buscar janta, ele comia na nossa casa. Um domingo antes, fizemos um churrasco embaixo, onde estava eu, meus irmãos, que a gente mora na Feira do Produtor, onde tem banana, essas coisas. Então, a gente desceu todo mundo. Uhum. E ele estava junto com nós, não estava bebendo bebida alcoólica, estava bebendo só refrigerante, almoçou na nossa casa, sem nenhum vestígio de que teria ódio, que estava planejando, que nada. Certo. E como é que foi no dia dos fatos mesmo? Como é que ele chegou? Quando vocês notaram que ele estava lá? Como é que foi? Explica para nós esse momento. Era 8h24 da manhã quando eu olhei no meu relógio, no meu celular, que bateram na porta. Um dia antes foi o jogo do Flamengo, meu marido saiu com meu irmão, foram comemorar. Era por 2h e poucos da manhã. Meu irmão chegou, mais meu marido 1h e pouco, então por volta de 2h e poucos eu e meu marido fomos dormir. E bateu na porta, aí meu marido até achou que era meu irmão, porque ele nunca acordava cedo. Então, como eu estava sem roupa alguma, meu marido levantou só de cueca e foi abrir a porta pensando que poderia ser meu irmão. No que ele abriu a porta, ele foi surpreendido pelo Carlos Augusto. Só que o Carlos Augusto não falava nada, ele simplesmente não falou nada. E o Mike falava assim: o que foi? Aí ele só ficava assim, ó, o tempo todo assim. E o Mike falava: o que foi, Carlos Augusto? O que está acontecendo? E ele não falava nada. E a gente não viu faca, eu não vi de onde que ele tirou nem nada. E nisso ele ficou calado. Minhas filhas veio do quarto, onde elas presenciaram tudo também. Elas saíram do quarto e falou: o que foi, Ti? Aí eu já vim e falei: o que foi, Carlos Augusto? O que está acontecendo? E nada, ele não falava simplesmente nada. E foi aonde meu marido pegou e falou assim: não, vai embora, na hora do almoço você volta, olha a hora que é. Aí, na hora que meu marido fez assim nele, para ele poder, tipo, ir embora, ele pegou, foi e deu um soco no rosto do meu marido. Meu marido nem era de briga nem nada, muito tranquilo, sempre. Pode buscar qualquer histórico dele. E ele pegou, avançou meu marido. E meu marido pegou e falou: você tá ficando doido? Eu vou te ensinar a bater em homem. Ainda falou assim. E deu uma gravata no Carlos. Aí, no que ele deu uma gravata, ele se prendeu que tem uma escaleira, uma de escada que subia. Eu morava no primeiro apartamento. Aí era bem vago, assim, né? Bem curto. E ele pegou e encaixou assim. Aí
ele deu a gravata e eu não vi e nem sei de como ele tirou a faca. Aí eu só escutei meu marido falando assim: amor, olha o que que ele fez comigo. Rayane, ele tá com a faca. Aí no que eu olhei na parede, já tava sangue na parede. Aí eu só puxei meu marido para dentro e peguei a cabeça dele e empurrei para trás. Aí no que eu empurrei, ele caiu da escada e a faca caiu junto. Aí ele só desceu, aí ele falou alguma coisa com o senhor lá que trabalha na banana, aí o senhor falou para você sair daqui, só que ninguém imaginou que meu marido ia morrer, sabe? E ele deu uma facada no peito. Aí quando ele puxou, ele deu uma Aí meu marido só falou assim: "Eu vou morrer". Eu falei: "Não, não vai não", porque tinha sido uma facada assim no peito. E aí eu peguei, já peguei meu bebê, peguei minhas meninas, fui descalço do jeito que eu tava. Peguei, desci com ele de um lado, meu filho do outro, o bebezinho. As meninas desceu, coloquei eles dentro do carro e levei eles para o hospital. Levei para o UPA, lá eles não faziam atendimento porque era arma branca, faca arma branca. Uhum. E depois eu levei, ele só falou assim para mim: me leva para São Francisco, me leva para São Francisco, que eu acho que era o mais perto, que se eu tivesse levado ele para o outro, eu acho que ele teria morrido dentro do carro. Então, levei ele para o São Francisco e chegou lá, já foi para fazer o atendimento, aonde eu liguei para os meus irmãos para poder levar dinheiro, porque só para entrar lá já precisava do dinheiro. E nisso eu com meus filhos tudo dentro do carro e desesperada, porque eu não sabia se eu ficava dentro ou se eu ficava fora com meus filhos. E minhas filhas viu tudo e ele falava o tempo inteiro dentro do carro: eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não vou viver. E ele falava: por que, que ele fez isso comigo? E falando com Deus, e sim, e é muito pesado para mim, para os meus filhos ter passado, principalmente minhas filhas, ter essa marca, né? Presenciado tudo isso, né? Uhum. E É, principalmente porque, tipo, que não teve briga, não teve, tipo, foi premeditado. Ele já foi lá embaixo, segundo testemunha, ele falou que iria acabar com a vida de dois. Então, eu acho que foi o fato onde ele se assustou, que não foi eu que abri a porta, porque sempre era eu. Porque eu acho que a intenção dele era pegar eu primeiro, depois meu marido. E é onde ele se assustou e ficou fungando, fungando e não sabia o que que fazia. E foi premeditado, porque ele se entregou, como ele pensou que era o dia de política, ele não ia ficar preso. E o fato de falar que foi porque meu marido estava tendo caso com a mulher dele, que Deus que falou, que Deus que mandou. Isso não foi, porque foi premeditado. Ele já subiu no apartamento com a faca, ele já subiu com a intenção de matar dois. E aonde que eu entro na história? Se por que que ele queria matar eu, se estava falando que meu marido teve rolo com a esposa, que não existe isso, sabe? Rayane, eu queria voltar lá no hospital, e para você nos esclarecer. Então, ainda conseguiram dar socorro para o teu esposo? Sim, chegou, só que aí quando ele deu uma hemorragia, atingiu. A médica falou que foi 13 centímetros para dentro, que foi muito fundo. Que atingiu veias do coração, pulmão e tórax. Uhum. Então, ele, na hora que você fez, você dá conta? Ele não deu conta, eu tô sentindo muita dor, não vou conseguir. Aí colocaram ele na cadeira, levaram ele para dentro. Aí meus filhos estavam lá fora, apareceu um casal querendo levar meus filhos, até que minha cunhada chegou e eu entrei para dentro de novo. Aí, quando foi fazer a drenagem, ele já começou a dar parada cardíaca. Meu irmão chegou também, como meu irmão é enfermeiro, trabalha de enfermagem, essas coisas, ele começou a entender mais o que estava acontecendo e tentou me acalmar. Só que eu estava vendo a gravidade da situação pela forma que ele ficou agonizando e já estava meio que fora de si. Certo. Ele chegou a ser operado ou não deu tempo? Não. Na Faleceu. sala de socorro, ele já faleceu. Quando foi fazer a drenagem, ele já deu parada, não chegou a centro cirúrgico, não chegou a abrir, nada. Uhum. Como é que ele era, teu marido, né? Porque a gente não conhecia ele, né? Nem vai conhecer. Como ele era? Era um bom esposo, um bom pai de família? Muito tranquilo, tanto que a gente estava tantos anos junto, ele acordava para trabalhar, era 3h30 da manhã, fazia a rota, que meu irmão tem a rota de leite, fazia a rota de leite, muito tranquilo, muito na dele, não tinha problema com ninguém, muito sistemático, de pouca conversa, as poucas pessoas que conheceu ele lá na feira do produtor,
sabe disso. Então, assim, acabou que foi um caso que em Anápolis se tornou uma tragédia muito grande por todos os seus amigos, conhecidos, porque a gente sabe que um dia a gente vai, né? Mas dessa forma e dessa tragédia ninguém nunca esperou. Principalmente pelo fato de a minha sogra ter criado, O falando hoje, o Carlos. próprio assassino do filho de sangue dela, né? Então, se torna uma história que chega a ser, sabe, que não tem palavra. Com certeza. Qual era o trabalho dele? Fazia o quê? Ele fazia a rota de leite, ele entregava, ele enchia as caixas de leite de saquinho, mussarela, e fazia a rota. Eh, ele saía com, tipo, como 50 padarias, mercado, esses que Ele entrega entregava o leite para os mercados venderem. isso, para Uhum. panificadora, mercadinho, a rota já era É. uma rota feita. Uhum. A senhora trabalhava também nessa época? Não, porque eu estava com meu neném tinha 4 meses. Eu É, trabalhava antes, eu vendia lanche. Eu fazia pão com cuscuz, pão com lombo, essas coisas de comida, café, pão de queijo e vendia na feira, embaixo. entendi. Aí logo eu engravidei, aí como eu já tinha perdido um neném anteriormente, né, aí eu engravidei, como tinha as escadas, era peso, então chegou um certo ponto que eu parei de trabalhar e ele era nosso provedor da casa. Esse era onde eu queria chegar, Rayane. Com a morte dele, como é que você sobreviveu com essas meninas? Para mim voltar para Anápolis, eu tive que as minhas amigas, como eu trabalhava com bolo antes em Anápolis, né, juntou uma porção de amigas de rede social, fizeram uma vaquinha online, né, para poder me ajudar a Uhum. recomeçar. Meus irmãos me ajudaram também conforme eles podem, porque eles têm a família deles também, têm conta deles também, Com né. certeza. E, eu consegui também fazer um pedido de pensão, que era o valor um salário, né, que era um salário para nós 4 para mim estar com os meninos. E eu estava residindo em Anápolis, até que eu sofri mais de uma ameaça por um rapaz de moto, estava 2 rapazes de moto vermelha, que eu cheguei a fazer um boletim de ocorrência também, e por isso eu vim embora com meus filhos, que eu tenho um irmão que mora aqui tem 20 anos, e ele me ajudou a vir. Hoje eu estou aqui em não é um albergue, é como um albergue pelo governo de Espanha, né. Hoje eu estou aqui com meus filhos, até que saia um lugar onde eu possa estar melhor com eles. Entendi. Atualmente eu estou trabalhando, mas além da situação financeira para mim, sozinha com 3 filhos, principalmente com um bebê, porque hoje meu filho tem 2 anos e poucos meses, né, se tornou muito difícil, porque a pessoa ela te ajuda no começo, mas nem todo mundo vai ficar tirando todo mês da boca para ajudar outra pessoa, né. É. Então, eu tive ajuda sim no começo para mim levar minha mudança, para mim alugar um lugar, para mim recomeçar. Uhum. Entendi. É, A senhora falou que tinha um neném de 4 meses. A idade dos outros, eram outras duas, né, meninas, não é isso? As mais Sim, velhas? sim. Elas eram 7 pequenas também. e 9. 7 e 9. À A época minha de dos 9 fatos. anos hoje ela tem 11 e a outra tem 9. A 11 e minha de 9. 9 anos, ela ficou totalmente outra menina, Como? porque Sim. psicologicamente, né, porque igual, uma semana antes, ele tinha ido na minha casa, dado dinheiro para minhas filhas, falando: "Eu vou dar o dinheiro para vocês toda semana, para vocês juntar e comprar uma bíblia". Aí na outra semana ele vai lá e mata o pai delas. Uhum. Então, são coisas que eu tento ser forte todos os dias por eles, né, mas A que não senhora é fácil. conseguiu, a senhora conseguiu ajuda psiquiátrica ou psicológica para as meninas? Sim, e aqui também a gente já está buscando, fazem, mas
ela mudou assim o comportamento dela, uma ficou mais calada, mas quando eu choro alguma coisa, elas já ficam preocupadas. Uhum. E a gente tô levando como eu tô conseguindo. Tá certo. Muita fortaleza para a senhora, viu? Eu não tenho Obrigada. mais perguntas, não, Excelência. Talvez o defensor e o juiz ainda tenham perguntas para ti, tá bom, Rayane? Muita força, tudo de bom. Obrigada. A defesa não tem perguntas, Excelência. Senhores jurados, vocês também podem fazer pergunta, tá? Seja para testemunhas ou para qualquer pessoa que vier depor. Só peço que se tiver alguma para levantar a mão para fazer por escrito, ok? Alguém tem alguma pergunta? Pode fazer, não tenho também. Dona Rayane, obrigado pela sua presença e depoimento, tá? A senhora já está liberada e depois do resultado final do julgamento a gente intima a senhora, tá bem? Tá ok. Muito obrigado e um bom dia para a senhora. Bom dia. Novamente, gravando agora, a senhora me ouve bem? Sim. Dona Rayane, a gente vai fazer uma série de perguntas para a senhora. Eu vou me limitar aqui aos questionamentos mais formais, depois o promotor e o doutor Hugo vão te fazer algumas perguntas. Muitas das coisas constam aqui, de certa forma, do processo, mas é importante agora no áudio que a gente consiga esclarecer, afinal, o que é que aconteceu. Tudo bem? O senhor Carlos, acusado desse crime de homicídio, que a gente está, obviamente, aqui apurando, como é que foi, como é que deixou de ser, e o Michael, eles são o que da senhora? Para a gente deixar gravado no áudio. O Michael é o meu esposo. Perfeito. E o Carlos Augusto, meu cunhado. Carlos Augusto é seu cunhado. A gente sabe que é difícil, dona Rayane, falar novamente do assunto, tenho certeza, principalmente por conta dessa situação mais peculiar, mas, como eu disse, é muito importante que a gente esclareça, afinal, o que é que houve nesse dia, nessa grave acusação do dia 30 de outubro, tudo bem? O doutor Carlos, pelo Ministério Público, vai começar perguntando, a senhora pode ficar bem à vontade para falar, se precisar de algum tempo, de alguma interrupção, basta me dizer aqui que a gente vai brevemente te fazer algumas perguntas, eu já te libero, tudo bem? Perfeito? Doutor Carlos, a gente já fez as perguntas relacionadas à restrição, ela disse que não havia nenhum problema em depor, então vamos dar prosseguimento, o senhor já tem a palavra, doutor Carlos, obrigado. Muito obrigado, excelência. Tudo bem, Rayane? Na medida do possível. Novamente, reitero o que o doutor Lucas falou em relação a pedir desculpa por ter que tocar no assunto mais uma vez, mas é importante para a gente tentar descobrir o que aconteceu para fazer justiça nesse caso. A senhora então era casada com o Michael há quanto tempo? 14 anos a gente estava juntos. Vocês têm filhos, não? 3 filhos. Pode dizer a idade deles para a gente? Uma 10 anos, uma vai fazer 8 anos e tem meu bebê de 10 meses. E a senhora pode contar para a gente o que aconteceu no dia dos fatos? Ué, a gente estava em casa, dormindo, era um domingo, 8h24 da manhã, quando eu olhei no relógio, bateu na porta e não se identificou. Aí eu fiquei, quem é? Aí não se identificou. Aí o meu esposo pegou, foi e falou, quem é? Não respondeu e continuou batendo na porta. E meu esposo levantou de cueca, do jeito que estava, ele levantou, eu continuei deitado, porque eu estava sem roupa, e enquanto ele levantou, eu peguei e fui vestir roupa para ver. Aí eu só escutei o Carlos Augusto falando assim, abre a porta aqui. Aí o Mike falava assim, o que você quer? Porque a nossa porta tinha uma porta de vidro. Aí então o Mike abriu a porta de vidro e viu que ele estava lá. Aí o Mike falou, o que você quer uma hora dessa? Aí ele abre a porta aqui. Aí ele persistiu para que o Mike abrisse a porta. Aí o Mike pegou e falou, abriu a porta. E não tinha nenhuma briga, não tinha nada, até porque a gente acolheu ele, né, na nossa casa, colocou ele dentro da nossa casa e a gente nunca imaginou a capacidade que seria isso. Enfim, aí ele abriu a porta e o Carlos Augusto não falou nada. Ele não falava nada, ele só ficava assim o tempo inteiro com o rosto assim e não falava nada. Aí o Mike pegou, o que você quer? Aí ele não falava nada. Aí o Mike pegou no ombro dele, aí nisso eu já vim na sala, no corredor, falei assim, o que está acontecendo, Carlos Augusto? Só que ele não olhava na minha cara. E nisso minhas 2 filhas já estavam na porta do quarto, aonde presenciou tudo, o fato também. Aí o Mike pegou no ombro dele e falou assim, não, vai embora, não vai embora, depois você volta. A hora que aí ele pegou, deu um murro no Mike. Aí ele machucou o Mike, porque meu marido não era de briga. Pode perguntar quem for, o Mike nunca foi uma pessoa de briga, nunca teve problema com ninguém, graças a Deus.
E o Carlos Augusto foi para cima dele, e ele, para se defender, deu uma gravata, porque se ele soubesse que o Carlos Augusto estava com a faca, entre ele e o Carlos Augusto, ele mataria o Carlos Augusto, porque nós temos uma família e tudo. Ele simplesmente pegou, foi e deu uma gravata no Carlos Augusto, já era na escada. No que ele deu a gravata, o Carlos Augusto tirou a faca, não sei se foi da frente, de trás, mas eu creio que deve ser de trás, pelo fato dele ter acertado bem no peito do Maico, né? Aí o Mike só falou assim, amor, olha aqui o que ele fez comigo. Rayane, olha o que ele tá na mão. Aí no que ele falou, eu grudei no Mike atrás, puxei ele pelas costas, e nisso ele já tava com furado. E nisso a gente conseguiu jogar o Carlos Augusto, ele caiu da escada, ele caiu e a faca em seguida junto com ele. Aí eu peguei e fui, e o Mike falou assim, olha aqui o que ele fez comigo. Aí a gente viu que tinha um corte. Aí nisso eu já peguei o Michael, ele vestiu a bermuda, já peguei ele, fui levar ele pro hospital. Aonde eu fui pelo UPA, o UPA não atendeu, e depois levei ele para São Francisco, que era o hospital mais perto que tinha. E nisso o Carlos Augusto já foi, correu, fugiu e ligou para o pai dele. Aí o pai dele me ligou logo em seguida, falando que ele já tinha ligado para o pai dele aqui e falado, pai, eu matei o Maico. Aí o pai dele falou, então você se entrega, porque se eu te pegar, quem vai te matar sou eu. Isso, o pai dele é um pai de criação. Pai de criação, pai e mãe de criação. Mas do Carlos, no caso, e do Michael era pai biológico, é isso? De criação também. Ah, de criação dos dois. Sim. E então, você mencionou que as meninas assistiram essa cena toda? Sim. E elas foram pro hospital junto com vocês? Foi. Eu peguei os 3, eu peguei meu bebezinho, ele tinha 5 meses. Eu tinha acabado de fazer 5 meses. Eu peguei meu bebê no colo, peguei o Marco do outro e minhas meninas, coloquei os 3 dentro do carro e fui com ele. O Marco falava o tempo todo, eu sei que eu vou morrer, eu sei que eu não vou viver. Ele acabou com a vida das minhas filhas. O psicológico da minha filha não é mais o mesmo. Dos meus filhos, né? O meu. Que ele não destruiu, não foi só um pai de família, um filho, um irmão. E foi premeditado. Isso foi premeditado porque ele sabia, ele foi frio, calculista, e ele premeditou esse crime, porque não tem outra forma, porque ele esteve na nossa casa nos dias da semana. Domingo anterior, ele esteve na nossa casa, onde ele almoçou com toda a nossa família, com meus irmãos, com tudo. Ele esteve com a gente, ele não estava bebendo, só bebendo refrigerante, indo para a igreja, trabalhando. Então, sinceramente, eu não sei qual foi o fato. E ele simplesmente foi premeditado, ele foi pronto para fazer, tanto que ele foi com a faca e estava, segundo pessoas, desde cedo lá embaixo, para lá e para cá, falando, hoje eu faço os 2, hoje eu mato os 2. Agora, não sei se ele tinha a intenção de me matar também. Ou se era só o Michael e alguma outra pessoa que coisou na cabeça dele. Porque ele chegou na quinta-feira, ele chegou a falar que foi lá em casa e falou pro Mike, falou assim, minha avó fez macumba pra Jéssica ir embora. Aí o Mike falou, o que é isso? Fez os passarinhos, é só chegar lá em casa, os passarinhos ficam cantando no meu ouvido, falando pra mim as coisas. Os passarinhos acabou de falar no meu ouvido lá, que a minha avó estava fazendo macumba, por isso que a Jéssica foi embora. Que é a ex-mulher dele, mãe do filho dele. Então, a Jéssica tinha ido embora quando? Então, ele era casado com a Jéssica e qual é o tamanho do filho que ele tinha com ela? Tinha 1 mês a menos que o meu, se eu não me engano. Então, na ela época, foi tinha uns embora 4 porque meses ele violentou ela e ela saiu correndo pedindo socorro na feira e acabou que a gente pegou e ela foi para minha casa, a gente ligou para a família dela buscou ela, que ela não queria ficar mais lá porque ele estava batendo nela. E o crime foi premeditado por quê? Porque ele sabia que somente aos domingos meu esposo estava em casa de manhã, porque de segunda a sábado meu esposo trabalhava e ele saía 4 horas da manhã para trabalhar. Como é que eram essas brigas dele com a mulher? Sabe dizer o que motivava isso aí? O que ele chegou a fazer? O que ele chegou a bater? Ele sempre negava a briga e ela sempre falava que era muito ciúme, que ele tinha ciúme, quebrou o telefone dela para não ter contato com a família, nem nada. E sempre por ciúme obsessivo. E ele chegou a ser preso por causa disso alguma vez? Sabe dizer se ela fez algum boletim de ocorrência, alguma coisa assim? Não, ela não quis fazer no dia. A polícia foi lá, ficou lá até ela conseguir tirar as coisas dela da casa, até a família dela chegar de Anápolis e levar ela. Ela estava com os hematomas, com os roxos, disse que foi ele que tinha batido, porém ela não quis fazer. E como ele negou para mim, falou que ela tinha arranhado e ela tem um distúrbio também, que ela já foi até internada, então eu achei que era loucura dela. E me deixei levar pela conversa dele, né? Que ela estava doida, que ela isso, que ele não tinha feito aquilo. E continuei acolhendo dentro da minha casa.
Tanto que ele falava com ela pelo meu telefone, que ele estava sem telefone. Tem as conversas registradas no Instagram, onde ele conversava com ela. Ele ia na minha casa quase todo dia para conversar com ela. E a senhora sabe explicar por que o Carlos veio para o Distrito Federal? O pai dele ligou para o meu esposo, pedindo para que ele viesse, se o Michael ajudasse ele para poder ir para Brasília, para poder trabalhar essas coisas. A mãe dele já estava lá em Brasília, onde ela olhou o apartamento e viu um apartamento lá na feira, onde a gente morava, a Feira do Produtor, e foi aonde ele foi. Ele foi, levou a mudança, ele começou a trabalhar, ele chegou a trabalhar. Ele disse que não estava bebendo, realmente ele não estava bebendo, porque no domingo todos, eu também não bebo, mas todos ficaram bebendo. Ele bebeu só refrigerante, estava indo para a igreja, estava indo para a célula. Então, assim, se isso eu não vou nem dizer distúrbio, porque ele sabe o que ele fez, né? Mas é só para entender melhor, porque consta aqui no seu depoimento anterior que ele teria saído de Anápolis porque ele teria participado de um latrocínio? Sim, isso nós soubemos depois. O que vocês ficaram sabendo depois? Sim, segundo ele, foi um velho de uma caminhonete, só que ele falou que não foi ele que matou, ele só deu a fuga. Foi esse o fato. Só que aí, tanto que quando chamaram a polícia, né? O pessoal da feira chamou a polícia por causa da esposa dele e tudo, não tinha nada no nome dele, então ficou por isso. Mas a senhora ficou sabendo dessa participação no latrocínio por meio de quem? Foi ele que contou para a senhora? Como é que foi? Ele que contou assim depois que ele chegou lá, no apartamento dele mesmo. Então foi depois da confusão com a mulher dele na feira, ele contou para vocês essa história do latrocínio, foi isso? Antes, ele foi, depois ela foi. Aí ela ficou lá. Eu não lembro exatamente quanto tempo ela ficou, mas não sei se foi 2 meses, mas não foi muito, não. Mas isso onde? No seu apartamento? Eu não entendi essa parte. Não, eles tinham o apartamento deles, Uhum. e eu e minha família tinha o meu. Só que aí, tipo, como no começo ele não tinha as coisas, tudo que nós comia, nós levava para ele, nós comprava para ele, entendeu? A gente acolheu ele não tinha os móveis nem nada. Depois o pai dele mandou os móveis para ele, que era de uma casa que ele tinha aqui, aonde a mulher foi também. Sim. E em que momento foi que ele contou essa história do latrocínio, que ele teria dado fuga lá pro pessoal que matou o senhor da Depois que caminhonete? ele chegou em Brasília. Daí ele chegou, mas foi logo em seguida e já contou para vocês? Isso. Entendi. Isso foi quanto tempo antes do fato em si aqui, dele ter atacado seu marido? Quanto tempo ele ficou em Brasília antes de fazer isso? Eu não sei exatamente se ele ficou 3 meses em Brasília só. Eu não lembro exatamente quando ele foi. Não sei se foi 3 ou 4 meses que ele foi. Eu sei que a menina, eu acho que ela ficou uns 2 meses. E ela veio depois dele? Não, ela veio antes dele matar o meu esposo. Não. A minha pergunta é se ela veio. Primeiro veio ele para Brasília e depois veio a esposa dele, é isso, né? Sim. E aí, logo em seguida, então, não durou muito tempo. Foi coisa de um mês, já deu essa briga entre eles, é isso? Sim, eles brigavam sempre. Aí sumia. Aí depois aparecia. Aí sumia de novo. Aí, por fim, sumiu os dois, telefones, tudo. Aí eu tava trabalhando, mas meu esposo, onde minhas filhas pegou e me ligou desesperada. Minha mãe estava também lá em Brasília nesse dia, que ela tinha conseguido fugir dele. Tanto que ela fugiu e deixou o neném dele de 3 meses na casa e saiu correndo pedindo ajuda para todo mundo. E correu lá para casa. E lá em casa tinha uma escada. Aí ela subiu a escada pedindo socorro, porque ele ia matar ela, que não sei o quê. Chegou lá toda arranhada. E nisso eles teve alguma briga corporal lá, onde minha mãe presenciou, minhas filhas presenciou, quebrou o vidro do relógio de energia, tinha sangue lá. Aí nós estávamos em... Não é Águas Lindas. Ai, meu esposo fazia uma rota que a gente andava depois do Lago Paranoá para lá, e a gente estava longe. Aí todo mundo ligando, socorro, ele vai matar ela aqui. Minha mãe desesperada, com medo dele fazer alguma coisa com ela lá, e ela ficava assim, ele vai me matar. Aí nós chegou, o meu esposo não foi, ficou com o meu irmão lá descarregando leite, e eu fui. Aí foi aonde uma amiga minha, do lado lá do pessoal da banana, levou ela lá para cima.
e ele tentando conversar com ela, ela não queria conversa, ela simplesmente queria ir embora. Aí a gente conseguiu ligar para a família dela, para a irmã dela, e a irmã dela pegou e buscou ela. Aí veio polícia, veio tudo, porque para poder ela tirar pelo menos umas roupas do apartamento e tudo. E em relação lá ao dia dos fatos, a senhora mencionou essa história de que o senhor estava com uma gravata e essa faca, vocês já tinham visto ela ou ela estava escondida ainda? Onde é que estava essa faca? Não, nós não vimos em momento algum. E nem esperava isso dele, né? Porque uma pessoa que foi criada junto é irmão. Não tem como fazer uma coisa dessa, ela tem nem palavra uma pessoa dessa. Estava escondida a faca, vocês nem chegaram a ver ela, só viram depois que ele já tinha esfaqueado, é isso? Isso. Até porque se meu esposo tivesse visto, meu esposo tinha pelo menos tentado se defender, se proteger com uma bicuda, alguma coisa, né? Até eu mesmo se eu tivesse visto, porque entre ele e meu esposo eu preferia, né? Ele, na intenção de sair da casa dele para matar um pai de família, para tirar um pai de 3 filhos, um esposo, um filho, né? Matar o próprio filho da mãe que criou ele. Tem que pagar pelo que ele fez. A senhora fez menção a uns vizinhos ou coisa assim, falando sobre que ele teria dito que ia fazer os dois. Sim. Pode contextualizar melhor que contexto que a senhora ouviu isso? Foi logo em seguida, eu creio que até tava, não sei se é o Kleber, que é o da banana, que ele tinha sido intimado para testemunha. Eu não sei se é o Kleber exatamente o nome dele, mas tem um pessoal da banana, tanto que ele ficou lá, estava desde cedo lá, pediu cigarro para ele, ficou sentado, fumou, e a senhorinha do nosso lado também que morava, do senhor da Kombi, ela disse que desde cedo ele estava, tanto que ela ficou meio com medo, com receio, e que ele ficava para lá e para cá. Hoje eu faço os dois, hoje eu mato os dois, eles não acabou com a minha vida, eu vou acabar com a vida deles também. Diz que era as palavras dele. E só pra gente entender melhor, o seu marido, então, e a senhora, o sustento dos filhos partia dos dois? Como é que era antes de... Somente dele no momento. Era só ele que trabalhava, então? Isso, eu trabalhava com meu irmão, e meu irmão ajudava um pouco a mais pelo fato dele ser meu irmão, né? E eu estar com o neném pequeno. Assim que eu cheguei em Brasília, eu descobri que eu estava grávida, e como eu já tinha perdido um filho antes, então eu me resguardei totalmente. E aí eu não estava trabalhando. No início eu trabalhei, eu vendia pão, vendia lanche lá embaixo, tanto que eu conhecia todo mundo pelo fato de eu vender os lanches lá de baixo. Mas logo em seguida, quando foi aumentando os meses da minha gravidez, eu parei e meu irmão ajudava. Tipo, se o salário era tipo 1.500, meu irmão dava 1.000 a mais, entendeu? Ou pagava o nosso aluguel para ajudar mais. Ele é pai dos meus 2 filhos também. Então, em função desse resguardo, a senhora estava sem trabalhar e sustenta de vir a maior parte do trabalho do seu marido e um pouco de ajuda do seu irmão, é isso, né? Sim. E agora, como é que a senhora está fazendo para sustentar as crianças? Agora eu estou com a pensão, né? Que eu consegui pensão por morte pelos meus filhos, que é um salário, e eu tinha um auxílio que até então não tinha cortado. E agora cortou e eu estou indo conforme Deus vai ajudando a gente. Mas então dificultou bastante a situação financeira de vocês, essa situação também, além de todo... 100%, porque são 3 crianças, né? E além de tudo tem a educação. Eu tenho um bebê que é fralda, é leite, deu tolerância à lactose agora, é médico. Então, assim, é psicólogo, né? Porque a minha filha mais velha, que amava ele, que tem vídeos com ele, simplesmente viu o próprio tio matar o pai. Então, isso aí é uma coisa que a minha filha nunca mais vai ser a mesma. E se ele estiver me escutando, para ele saber o estrago que ele fez. Então, era muito próximo do seu marido de todos os filhos? Sim. Tratava bem, era um bom pai? Como é que era como pai ele? Éramos uma família, né? Sim. Tem mais algum detalhe que a senhora gostaria de acrescentar, que eu tenho esquecido de perguntar? Alguma coisa que a senhora acha que é relevante para poder... Eu só quero mais uma vez frisar que, sem dúvidas alguma, esse crime foi premeditado.
Ele sabia que no domingo de manhã meu esposo estava lá, ele foi com a faca, ele foi com a intenção e ele foi querendo fazer o que ele conseguiu. Obrigado pela sua colaboração, Rayane. Desculpa de novo fazer a senhora passar por isso. Sem mais perguntas, Excelência. Dona Rayane, vou só ver se o doutor Hugo tem algum questionamento para a senhora, eu já te libero, tudo bem? Doutor Hugo, à vontade, se tiver perguntas. Obrigado, Excelência. Boa tarde, Rayane. Boa tarde. Eu tenho só mais algumas perguntas para a senhora, tudo bem? Consta aqui no inquérito policial uma menção que a senhora fez para os policiais, no sentido de que o Carlos Augusto teria apresentado surtos psicóticos há um certo tempo. Explica para mim como é que se deu esse contexto sobre surto psicótico. Foi em questão da mulher dele, né? E em questão dele vir falar que estava escutando passarinho. Chegou na terça-feira, também antes do fato, ele chegou na minha casa. Na segunda, ele chegou perguntando do patrão dele se o Mike conhecia, não sei o quê, que ele ia ver, e o Mike não conhecia, ficou por isso. Na terça, ele chegou lá em casa e falou para o Michael, insinuando o Michael, como se eu estivesse dando para um amigo do Michael. Aí eu peguei e falei assim, Carlos Augusto, o que é isso? Aí eu vim do quarto sem entender nada. Ele falou assim, sua consciência está pesada? Sua consciência está pesada? Você está com medo por quê? Está nervosa por quê? Aí eu falei assim, não, aí eu peguei e falei para ele, aí nesse ponto eu peguei e falei para ele, falei assim, deixa eu te falar, você esquece que eu sou sua cunhada, porque eu só te ajudei, só fiz para você até agora, e você simplesmente vir na minha casa querer destruir minha família com conversa. Só que aí ele pegou e o Mike falou, não, aí depois o Mike pegou, ele foi embora dessa conversa, eu me resolvi com o Michael, né, aonde ele insinuou e o Mike acabou que a um ponto falou assim, como assim que ele tá falando? Ele tá sabendo de alguma coisa. Ele deixou a entender como se ele soubesse de alguma coisa e não quisesse contar pro irmão dele. Aí depois eu me resolvi com o Mike, mas isso aí foi numa terça, na quinta-feira ele foi lá em casa, foi aonde ele pegou e falou o negócio dos passarinhos, né? Rayane, exatamente sobre essa questão, eu quero entender melhor sobre o tal do surto psicótico e essa história de falar sobre conversar com passarinho. Isso é no sentido uma metáfora ou realmente ele se comunicava, achava que se comunicava com o passarinho? Não sei te dizer, porque ele chegou na nossa casa falando que quando ele chegava em casa, os passarinhos falavam no ouvido dele. Então, isso foi um fato que ele chegou falando, que o passarinho falou para ele que a avó Salvina tinha feito macumba para a Jéssica ir embora e largar dele. Então, isso aí foi um fato que saiu da boca dele. Ele falando, passarinho, essas coisas, eu não presenciei, não vi. Tá, tudo bem. Sobre essa questão, a senhora teve alguma conversa com a genitora da vítima, do Michael, sobre esse assunto também? Sobre, de repente, esquizofrenia também? Ele já foi internado por droga. O pai dele internou ele por causa de droga, né? E tanto que ele saiu da casa da mãe dele, porque ele quebrou a porta da casa da mãe dele, vivia querendo bater na mãe dele e tudo. A mãe dele chamou a polícia, mas a irmã dele pode ir lá, que a porta está arrebentada, pode pôr elas também, que ele está balançando a cabeça. E elas chegaram a chamar a polícia para ele, porque ele queria bater nelas e quebrando as coisas em casa. Ele chegou a quebrar algumas coisas em casa. Aí a mãe dele já falou que ele tinha que tomar remédio, só que eu não levei ao caso pelo fato que ele foi bem ciente que era um domingo, que meu marido só estava no domingo cedo, entendeu? Então, assim, foi muito marcado por uma pessoa que é doida. A pessoa que é doida, ela ia esperar ali no meio de todo mundo. Por que ele esperou o domingo, onde não tinha ninguém na feira? Porque de segunda a sábado é lotada a feira. Por que no domingo ele foi só no domingo? Entendi. E quando a loucura dele tá esse ponto. E quando o Michael abriu a porta, consta aqui no inquérito que ele ficou um bom tempo encarando o Michael. Isso procede? Sim, ele não falava nada, ele só ficava assim, ó. Desse jeito. Era o tempo inteiro. Com as duas mãos fechadas e assim. Aí depois, eu não sei se ele estava querendo criar coragem para fazer o que ele foi fazer. Eu não sei se ele esperou que era eu que fosse abrir a porta e ele me matar primeiro para depois matar o Michael. Assim, eu já tentei
Eu já fiz 1000 deduções para me poder querer achar pelo menos uma explicação. Uma explicação, porque a explicação que ele deu para o delegado, que foi Deus que mandou ele lá e matar, porque o meu marido estava ficando com a mulher dele, é simplesmente sem cabimento. Não tem. Tá Não bom. tem existência disso. Tá certo. Eu não tenho mais nenhuma pergunta. Muito obrigado. Viu? Dona Rayane, eu agradeço imensamente. Eu vou dar prosseguimento aqui aos depoimentos, tudo bem? Boa tarde para a senhora. Já pode fechar. Qualquer observação a gente te informa. Obrigado, viu? Eu não Boa posso sorte. escutar? Eu vou. Bom dia, seu Elton. Bom dia. Só me fala o seu nome todo, por favor. Elton Gomes da Silva. Perfeito. O senhor sabe do que nós estamos tratando aqui, né? Sim, Consta aqui no processo que o senhor conhecia tanto a vítima como o autor, mas só de vista? a vítima eu conhecia mais porque era meu vizinho. Tá certo. E o autor eu conhecia porque frequentava lá. o Entendi. local. Com algum deles o senhor tinha alguma amizade pessoal, assim? Nem- Frequentava a casa? Não, nenhum Nada? tipo de relação mais. Tá certo. O senhor vai ser ouvido como testemunha compromissada, tá? Sim, Eu sei que o senhor não veio mentir, mas a lei me obriga a lhe dizer que o senhor não pode nem ficar em silêncio nem mentir. Não pode vir a responder por crime de falso testemunho. E vai responder as perguntas do promotor de justiça, do defensor público, minhas, das juradas e dos jurados, tá bem? ok. Ministério Público com a palavra. Obrigado, Excelência. Elton, imagino que você não saiba dos antecedentes, né, dessas coisas, porque, como o senhor falou aí, já conheceu um era vizinho, o outro de vista. Mas o que o senhor presenciou naquele dia lá? O que o senhor pode narrar para a gente sobre esses fatos aqui? Olha, eu trabalho lá e num prédio ao lado do prédio que aconteceu. A escada onde sobe para o apartamento onde aconteceu o crime é do lado do meu box. Eu estava sentado de manhã, era umas 6 horas da manhã, um dia de domingo, estava trabalhando, meu pessoal estava descarregando um caminhão e eu estava sentado. Elton, tá. Só para eu me situar, assim, Ah, no espaço mesmo. Lá é a feira do produtor. sim, E aí, várias lojas, uma do lado da outra, com escadas subindo para apartamento em cima. Então, entendi. O senhor também morava nesse esquema. Moro em O cima senhor do- morava em cima isso. e embaixo tinha uma loja. Uhum. Tá, agora eu entendi. E Então, lá onde aconteceu a mesma coisa. É o box do lado, tem uma escada que sobe, embaixo é um box. é um box. E aí o senhor já estava no box, trabalhando, Sim, e o que o senhor presenciou? eu estava lá trabalhando, esse rapaz chegou, né, bem cedo, visivelmente alterado, né, fora de si, me pediu um cigarro. Eu dei o cigarro para ele, como a gente trabalha cedo, lá tem café, me pediu um café, se serviu do café, pegou um banco e sentou na minha frente. O pessoal estava descarregando meu caminhão e ele sentou lá e ficou falando coisa com coisa, palavras sem nexo, assim, só falta 2, um já foi, alguma coisa do tipo. E eu notei que ele não estava normal, né? E em seguida ele me pediu um outro cigarro. Eu falei para ele que não ia dar. Falou, não vou dar, se você quiser você... Aí ele falou, não, tá bom, pode deixar. Ele saiu, comprou um cigarro e voltou. Quando ele voltou, ele me ofereceu o cigarro, eu falei que não, queria que eu tinha o meu cigarro. E sentou de novo no banco, acendeu um outro cigarro e ficou na minha frente lá. Uns 5, 10 minutos, ele levantou e saiu. Eu estava sentado já na esquina do meu box, a escada para onde sobe era bem atrás de mim aqui, mas eu não percebi ele subir na escada. Aí daqui a alguns minutos eu só me alertei com os gritos da esposa do falecido lá. Foi quando eu levantei e a porta estava aberta da escada, eu vi que a porta estava aberta, olhei na escada, era o primeiro andar, dava para ver nitidamente ele na porta, a mulher gritando, e ele com a faca na mão. Ele desceu com a faca, eu me afastei da porta, ele ficou de frente a mim com a faca na mão, aí eu falei para ele, sai daqui com essa faca, porque vai dar problema. E eu, quer dizer, claro, fiquei com medo de ele me agredir também. Lógico. E aí ele pegou a faca e saiu correndo. Uhum. Certo. Quem que socorreu lá, o Michael? Na hora, logo em seguida, a esposa dele já desceu com ele, desceu andando, com uma camisa, um tecido no peito, né? E ali ele desceu e foi até o carro, o funcionário meu correu lá, abriu a porta do carro e tal, e botou ele no carro e ela saiu com ele para o hospital. Uhum. Certo. O Michael era um vizinho tranquilo lá? Ele trabalhava lá também, né?
Ele trabalha, porque meu box mexe com banana, ele trabalhava no box ao lado que mexe com leite. E ele tinha as entregas dele lá. Era um vizinho, assim, que a gente não. Na verdade, eu nem sabia o nome dele direito. Mas era um cara tranquilo, às vezes ele reunia a família lá e final de semana ele não estava trabalhando, ele ficava embaixo do meu box da cobertura, ficava ali com as crianças, às vezes tomando refrigerante ali. Mas o cara bem tranquilo, eu não tinha intimidade com ele de conversar, mas cumprimentava, bom dia e tal. E às vezes ele ficava lá um final de semana à tarde, com as crianças brincando embaixo do meu box por conta da cobertura, né, do sol. Uhum. Mas é um cara que trabalhava cedo, saía cedo, fazia as entregas dele, voltava. Nunca ouvi nenhum tipo de alteração com relação a ele. Certo. O senhor nos falou que o rapaz chegou lá visivelmente alterado, né? O senhor, a sua percepção acerca dessa alteração, eu queria entender um pouco melhor disso. Era uma pessoa que estava drogada ou era uma pessoa que estava perturbada? Sim, não, ele estava nitidamente as duas coisas, drogado e perturbado. Drogado Ele e estava perturbado. assim, ele não falava coisa com coisa, falando que o irmão dele parece que tinha tido um relacionamento com a mulher dele, assim, coisas sem nexo. Não dava nem para entender direito o que ele falava. Uhum. Mas via-se nitidamente que ele estava fora de si. Entendi. Tá, joia. Elton, eu vou agradecer a tua presença aqui, teu depoimento, tá muito importante para todos nós. Talvez o doutor Tiago, o doutor Caio ainda tenham perguntas dos jurados também, Ok. possivelmente. Muito obrigado. Obrigado. Tem perguntas, Sérgio? Senhores jurados. Então, Elton, muito obrigado pela sua presença e depoimento, tá? O senhor já está liberado. Bom dia, Tá, pessoal. joia. Obrigado, bom dia. Iniciando a gravação, doutor. Perfeito. Estou, Gustavo, gravando agora. Pequenas informações, obviamente, antes de passar a palavra para o representante do Ministério Público. Seu delegado de polícia lotado onde, doutor Gustavo? Atualmente estou aqui na CPD, Doutor Comissão Disciplinar. Perfeito, comissão disciplinar, perfeito. Doutor Gustavo, seja o Carlos que nos ouve, o réu, seja a vítima Michael, que é o rapaz que infelizmente faleceu, o senhor já tinha conhecimento dele, seja profissional, seja pessoal, antes do fato? Não. Perfeito. Dos dois. Doutor Gustavo, está compromissado? Qualquer dúvida pode me interromper, são muitas diligências que os senhores presidem, eu sempre digo isso. O fato envolve esse crime de homicídio, teria sido cometido aí, segundo a acusação e o relatório policial, parece que a acusado pensou na questão de um possível envolvimento amoroso relacionado a uma companheira e tudo, e certo é que o Michael é o rapaz que faleceu nesse dia dos fatos. Eu estou fazendo um pequeno resumo aqui do acontecido, se o senhor tiver qualquer dúvida, o senhor pode me questionar, o doutor Carlos, pelo Ministério Público, vai começar perguntando, tudo bem? Muito obrigado. Positivo. Boa tarde, Gustavo. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, excelência. O senhor se recorda dessa investigação? Pode nos contar qual foi a sua participação? O que os senhores diligenciaram? O que descobriram? Sim. Eu estava de plantão, serviço voluntário nesse dia, né? Foi uma manhã. E foi no dia 30 do 10 de 2022, num domingo, quando a Polícia Militar apresentou o conduzido, o Carlos, e logo após a gente tomou ciência aí do falecimento da vítima, do Michael. Eu fiz uma breve entrevista com os policiais militares e, em seguida, com o conduzido. Ele assumiu a autoria, alegou que teria esfaqueado o irmão e teria evadido-se ali para a região, ali mesmo no Sol Nascente, quando pediu, dispersou a faca utilizada e pediu um transeunte para ligar à polícia para se entregar. Então, ele que pediu para um transeunte ligar para a polícia militar e a polícia foi até o local e efetuou a prisão, foi isso? Exatamente. Foi, eu salvo engano, numa tabacaria, numa distribuidora de bebidas e tabacaria. Em algum momento o réu explicou para o senhor o que teria levado ele a fazer isso, não? Explicou assim, ele explicou detalhadamente, aparentemente estava... ele não parecia assim, estado normal. Ele alegou que teria tido aí informações do além, né, de Deus, estaria frequentando a igreja
evangélica e estaria sendo informado de que a sua companheira estaria traindo ele com o irmão. E aí, nessa manhã, ele resolveu ir na residência do irmão e matá-lo. Foi isso que, em síntese, ele esclareceu. E para os senhores na delegacia, ele chegou a esclarecer que ele teria algum tipo de participação em um latrocínio ocorrido no estado de Goiás? Exatamente. Espontaneamente, ele mesmo pediu para esclarecer sobre os fatos. Eu fiz contato com o delegado responsável por esse latrocínio e logo depois, quando fiz o interrogatório do Carlos, eu fiz uma parte constar sobre esse latrocínio. A parte final do interrogatório dele, ele esclareceu exatamente sobre o latrocínio que ele havia cometido. Em síntese, ele explicou que aproximadamente 4 meses antes do homicídio, ele morava com a esposa lá na cidade de Anápolis, quando ele teria participado desse latrocínio, salvo engano, com mais 3 indivíduos. E após o latrocínio, ele evadiu-se e veio para o Distrito Federal, onde ele foi abrigado aí, né? Teve a ajuda do irmão Maicon, que estava ajudando ali, arrumou residência para ele, trabalho, e estava acompanhando ele. Então ele veio para o Distrito Federal já em um estado mais ou menos vamos dizer assim, em função de ter cometido latrocínio, e aí quem acolheu ele foi justamente a vítima desse homicídio que a gente está tratando aqui hoje, é isso? Justamente o irmão. O irmão, a família dele era esse irmão aí que ele ceifou a vida. Então eles sabiam dessa participação dele nesse latrocínio. Ele veio com a esposa. Aparentemente, parece que uns 2 meses antes do homicídio, ele teve também uma participação aí numa ocorrência de Maria da Penha, que a esposa dele, não sabe, acredito que nem registrou a ocorrência. Ela foi embora, retornou para o Anápolis, e ele permaneceu ali na região do Sol Nascente, ali na Feira do Produtor. Esse episódio que você refere-se a esse que teria sido até chamado a polícia por populares ali na própria feira, né? Exatamente, conforme a informação dele mesmo, ele mesmo alegou que teria tido, mas não se recordava muito bem sobre os fatos, né? E quem me comentou sobre esse incidente aí com a esposa dele foi uma das testemunhas, né, que tem um comércio ao lado da residência da vítima, e também a esposa da vítima me falou sobre isso também. Perfeito. Mais uma coisa que o senhor gostaria de acrescentar, que porventura eu tenha esquecido de perguntar para o senhor, não? Não, em síntese foi isso. Aparentemente, parecia estar normal, não, não sabia explicar muito bem, e a motivação teria sido o além que teria informado ele. Perfeito. Assim, aparentemente ele estava normal, mas assim, como pela justificativa dos fatos. E ele tinha algum sinal externo de que estaria sob a influência de drogas ou coisa assim? Alguma coisa com Não, álcool, aparentemente hálito etílico? não, ele não tinha sintomas de estar sob efeito de droga psicoativa, não, nem de bebida alcoólica. Perfeito. Muito obrigado, doutor Gustavo. Sem mais perguntas, silêncio. Doutor Hugo, se tiver algum questionamento, à vontade. Sim, excelência, obrigado. Boa tarde, doutor Gustavo. Boa tarde. Eu quero... o senhor mencionou que ele não parecia estar normal por conta dessa mensagem do além que teria motivado o homicídio. Eu queria saber do senhor se os senhores chegaram, ao longo das diligências, a apurar alguma outra coisa, alguma outra informação envolvendo o estado psicológico dele? Não, ele, assim, só mesmo no interrogatório, assim, pela justificativa que a gente, pela experiência que tem, foi a primeira vez que eu vejo uma pessoa confessando e
E o estado aparentemente normal, mas a fundamentação aí que eu achei estranha. Ele estava coerente no espaço, tanto que nos levou ao local onde teria dispensado a faca, né? Uma faca tipo peixeira que ele alegou. Ele chegou, mostrou qual foi o bueiro que ele dispensou, só que a equipe não conseguiu localizar esse instrumento, haja vista que o espaço para que pudéssemos ali visualizar era muito pequeno. Então, esses bueiros antigos, então não deu para a gente recuperar a arma, não. Mas ele contou tudo com precisão, contou também sobre esse latrocínio com precisão, formou os nomes, apelidos. Então, assim, a impressão dele no tempo e espaço estava normal. Tá certo. Consta aqui no relatório de local do crime notícias sobre eventual surto psicótico e esquizofrenia. O senhor chegou a tomar conhecimento disso? Não. Ele, pelo fato que sim, em si, pela justificativa, eu também entendia que ele não estaria aí no estado psíquico de uma pessoa normal, não. Tá certo. A esposa da vítima é que comentou, né? Ela comentou que ele, a partir desde que teve esse entreveiro aí com a esposa, com a companheira dele, inicialmente ele não estaria normal, não. Entendi. Tá bom, eu não tenho mais perguntas, tá bom? Muito obrigado. Doutor Gustavo, muito obrigado, viu? Bom trabalho para o senhor, boa tarde. Obrigado, excelência. Bom trabalho aí.